Vamos fazer mais um vídeo. Olha que aí tem dois esquemas, tá vendo? Dois esquemas de ligação. Tem a primeira de cima, que é a ligação em paralelo, e tem a de baixo, também a ligação em paralelo. Qual é os dois tipos, esse tipo de ligação? Qual é dos dois que para você usar no motor, para ele ter mais força, né? Então, tudo isso aí você vai aprender, né? Os vídeos eu já fiz, porque é como se diz, os tipos de motores, principalmente motores de baixa rotação, motores monofásicos, eles são de muita precisão, porque isso aí é fase neutro, né? Eles são de muita precisão, porque quando você rebobinar o motor, principalmente de 1 CV acima, que você faz a ligação deles em série, o motor ele fica com pouca força, ele não tem aquele rendimento, né? Então é onde tem todos eles, a gente já trabalha mais em paralelo, mas essa ligação de baixo ou essa ligação de cima. Aí vem os motores também de alta rotação, esse aqui é o de baixa rotação, de 1700, né? Então ele tem esse tipo de ligação, ligação 1, ligação 2, né? Isso aí a gente vou mostrar passo a passo como calcular ele, as voltas, né? Como fazer esse tipo de ligação, se ele realmente se essa ligação vai ser em paralelo, se essa ligação vai ser em série. Então, como é que se a ligação, se ele vem, alguém modificou, botou a ligação dele em série, e aí, como é que eu vou fazer? Então, você fazer o cálculo ele para você colocar ele em paralelo, né? Modificar ele, porque às vezes ele veio em paralelo e às vezes o rapaz desmanchou, não olhou o esquema e botou ele, fez do mesmo jeito que eles fazem, vários que chega, né, em série, e depois ele ficou o motor sem força, né? Então a gente tirar e botar a ligação em paralelo de volta, porque todos os motores de 2, de 3, de 1,5 mesmo, eles são tudo fechado mais, é tudo mais trabalhado em paralelo, né? E os motores, os motores que que trabalham mais de alta, de 2 e de 3, também são em paralelo. Então, como calcular ele para fazer a ligação dele em paralelo? Então, isso aí a gente vou mostrar passo a passo, né? Tanto faz o motor de baixa como o motor de alta, né? O cálculo, o mesmo ferro, um motor de 2 CV, de 3 CV ou de 2 CV, o de 2 CV de alta, quando você for rebobinar para baixa, ele é a mesma potência de 2, né? Então isso aí você vai descobrir como é. Então eu tenho um motor de 3, eu quero fazer ele para baixa, ele vai ficar a mesma potência? Então isso aí você vai descobrir também, né? Então, como você calcular também os capacitores para você colocar também no motor, né? E principalmente hoje em dia são tudo calculado já para o motor, mais usar capacitores e não usar mais pratinado, né? Centrífugo, né? Então, principalmente compressor, né? Que os compressores também são tudo mais só os capacitores mesmo, não tem mais. Muitos deles não trabalham mais com pratinado, né, centrífugo, que é uma coisa que dá sempre muito defeito, né? Qualquer poeirazinha já dá problema, né? Então isso aí a gente vamos calcular passo a passo, né? Para quando você pegar para refazer o motor, você vai pegar passo a passo e fazer, né? Motor. Agora olhe a parte de cima, né? A ligação dele, monofásico, e olhe a parte de baixo. Também ele é monofásico. E todos dois
é paralelo. Todos os dois, a ligação são em paralelo. Entendeu? Então, tem outra ligação em série, né? Qual é o modelo de motor? Qual é o modelo que a gente vai usar ele em série? Qual é o motor que a gente não pode usar mais em série, tem que usar em paralelo para ele aumentar mais o campo magnético, para melhorar o arranque dele, né? A partida, né? Porque às vezes nós colocamos a partida e acha que a partida é o necessário para ele partir o motor e segurar. Não, a partida ele vai dar a partida, mas ele não vai segurar o peso. Então às vezes você faz um tipo de ligação na de trabalho, quando a partida você coloca, ele não quer dar aquele arranque. Aí você coloca, um capacitor aumenta o microfarad dele para ele ter mais um arranque, mas depois que parte o motor, quando pega peso, ele vai e se desliga. Então é isso onde tem. Então às vezes é o tipo de fechamento. É o tipo de fechamento, que às vezes não é aquele tipo de fechamento para aquele motor, né? E nós às vezes colocamos e às vezes se atrapalha. Então, passo a passo você vai entender como qual é o tipo de ligação, e a maioria dos motores, todos eles de 1 acima, todos eles o fechamento mais é em paralelo. Estou falando de motor monofásico, né? Então, sobre os motores monofásicos, a gente vai entender, principalmente o Erble, o Koba, tem o FAG, tem vários modelos, né? Aquele Erble, né? O Verg. Então, qual é o tipo do fechamento, né? O fechamento para poder ele ter força, né? E cada tipo de motor tem, às vezes, tem fabricante que o motor, o cálculo dele, o ferro dele, digamos assim, a verg, vou dizer assim, a verg um determinado diâmetro, digamos assim, que ele é 2 CV, mas tem outros fabricantes que o diâmetro é menor e é 2 CV também. Então, é isso que a gente temos que entender, que às vezes a pessoa rebobina, que eu já peguei vários motores assim, e às vezes mas o ferro é tão pequeno e ele é a mesma potência do outro, né? Então isso aí a gente temos que entender também, entendeu? Então, vamos mostrar passo a passo. Então, aqueles que tiverem interessado, né? Já estou fazendo os vídeos, mostrando que já está próximo já para terminar, né, para ser já revendido. Então é aquele que já tiver interesse, você já pode deixar uma mensagem lá, né? E depois eu entro em contato com cada um de vocês que tiver interessado, viu? Você pode mandar mensagem lá no Zap para mim. Manda mensagem, na hora que dizer, olha, na hora que terminar, entre em contato comigo. Então eu já entro em contato com aquele que estiver interessado, né? E, e a gente mandar no pendrive todos os vídeos, passo a passo, como calcular, calculando também o diâmetro da forma, né? Quantas voltas vai ser, né? Que fio, a amperagem, a potência, tudo, porque dependendo, olha, cada vez que você altera a amperagem, né, aí você também está prejudicando também o motor. Às vezes muitos dizem que a amperagem, cada vez que você satura mais o ferro é melhor. Não, não, entendeu? Então isso aí tudo nós vamos entender passo a passo, viu? Então aquele que tiver interessado, que pode mandar uma mensagem lá no Zap, e depois eu entrarei em contato com cada um de vocês, viu? E eu agradeço a todos, aquele que puder dar um joinha, né? E compartilhar o vídeo com algum conhecido, viu? Eu agradeço. E eu agradeço a todos, fica todos com Deus, né? Até o próximo vídeo,
viu? E tchau.